E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Walter. Sim, ele mesmo, né? E é o seguinte, qual que é a saída pro Brasil? Fala pra mim. Você tem alguma ideia? Qual é a saída do Brasil? A saída para poder ter uma melhora, né, nesse país aqui, né? A mediocridade das pessoas, a corrupção generalizada no país, corruptos no poder. Como é que faz para melhorar o país? Você tem alguma ideia? O que a gente pode fazer? O que deve ser feito? O que você tem que fazer? O que nós devemos fazer para ter uma vida melhor nesse país? Um país difícil, um país onde tudo é extremamente caro, um país onde as coisas são completamente difíceis de você conquistar. Casa, caro demais. Carro popular acima de 100 mil. Você vai fazer uma compra no mercado, você tem que parcelar em 3 vezes, né? Hoje o básico se tornando luxo. As pessoas não têm condições de ter um plano de saúde. As pessoas hoje não têm condição de ter uma educação de qualidade, né? Então, assim, e aí? Qual que é a saída? Continuar do jeito que está, elegendo sempre as mesmas pessoas, né, nos enganando, dizendo que vai melhorar. Então, assim, o que a gente faz, cara? Qual que é a saída? Porque cansa, não sei se você cansa, mas cansa, né? Cansa, e o problema é esse, né? A questão que eu percebo muito é, por parte das pessoas, da sociedade, que as pessoas normalizaram a dificuldade. As pessoas normalizaram o sofrimento. Para as pessoas hoje é normal pegar um ônibus lotado. Para as pessoas hoje é normal trabalhar num emprego que paga 2 mil. É normal hoje as pessoas falarem assim, não compensa fazer faculdade. Aonde já se viu isso, que não compensa fazer faculdade? Eu falo isso porque de fato parece que não compensa. Porque o que mais vemos é pessoas formadas andando de Uber, andando de, motorista de aplicativo, vendedores de loja de roupa, de sapato. Não é verdade? Então, assim, normalizou-se o sofrimento, normalizou tudo isso, que não compensa fazer faculdade, normalizou que carne de primeira é R$50 o quilo, R$40 o quilo, sabe? Normalizou o preço das coisas serem muito caras. O sofrimento está normalizado. É normal você passar mal e ter que ir pro SUS, porque o Brasil tem o SUS, não é? Então, assim, as pessoas estão acostumando com o sofrimento. E isso não é vida. Isso é sobreviver. Você está sobrevivendo e não está percebendo. Eu sei que isso não é regra e isso não é a realidade de grande parte das pessoas, tá? Eu sei muito bem disso. Mas a verdade é que as pessoas estão acomodadas no sofrimento. As pessoas trabalham numa empresa que paga muito mal e elas não buscam melhorias para poder ter uma renda melhor, sabe? As pessoas trabalham em empresas acreditando que vai aposentar, né? Eu vou aposentar daqui 25 anos, daqui 30 anos, 35 anos. Você não vai aposentar na empresa que você tá, cara. Desculpa te falar, você não vai. Entende o que eu tô dizendo? Coloque sempre no modo avião quando for gravar. Você não vai. Então, é como eu disse, as pessoas elas se acostumaram com o sofrimento, acostumaram com a violência, né? Porque o Brasil é um país violento, não é verdade? Hoje você não pode sentar mais na porta de casa. Antigamente você via as pessoas sentadas na porta de casa. Você não vê isso mais. Isso não é normal, entende? Não é normal. Hoje o brasileiro, ele anseia tanto por ter uma vida melhor, anseia tanto, né, pelo fim da corrupção, mas esses próprios brasileiros, essas próprias pessoas fazem o errado. Fica saqueando carga na rua, passa o outro para trás. Se tiver um mínimo de oportunidade de fazer coisa errada para poder se auto-beneficiar, ele vai fazer. É aquele velho ditado, a ocasião faz o ladrão. E nós temos, assim, um exemplo muito bom disso dos próprios políticos que estão no poder. Dinheiro que deveria ir para saúde, para educação, para saneamento básico, para segurança, tudo é desviado para atos de corrupção, viagens, né, gastos com cartão corporativo, verba para a Lei Rouanet, 5 bilhões para o fundão eleitoral, é muito dinheiro. E o Brasil, você percebe que o povo brasileiro, a sociedade, está tão acostumado com isso que ele não fica mais indignado quando escuta que fulano, o político, desviou 80 milhões de reais da educação, desviou 100 milhões de reais da saúde, gastou, 100 milhões no cartão corporativo e colocou sigilo de 100 anos para que ninguém saiba o que o político gastou. Isso não é normal. Cadê a transparência? Porque o dinheiro que é gasto é o nosso, é o seu e o meu. E as pessoas não ficam indignadas com isso. E quando a gente fala esse tipo de coisa, infelizmente nós somos atacados o tempo todo. Eu recebi ameaça no WhatsApp.
Porque eu falo o que eu penso e eu falo a verdade. Isso é a grande verdade. A verdade hoje se tornou ofensivo, compreende? Então qual é a saída pro Brasil, então? Ficar idolatrando influenciadores? Ontem eu fiz um vídeo sobre isso, né? Que a gente vive um Brasil invertido. As pessoas idolatrando Pastor Mirim, Luva de Pedreiro, Virgínia, Carlinhos Mais. Eles são os nossos professores, perceba. Eles são os professores da sociedade. Você estuda, faz faculdade, faz uma pós-graduação, cai no mestrado, faz doutorado, faz um PhD e pá. Pra quê? Pra trabalhar de quê? De Uber? Diz pra mim. As pessoas não conseguem enxergar aquilo que está diante dos seus olhos porque a sua visão está ofuscada pela idolatria, pela mediocridade. Essa que é a grande verdade. Então, qual é a saída do Brasil? Fala pra mim, qual é a saída do Brasil? Porque eu vou te falar uma coisa. O Brasil tem dinheiro, tá? O Brasil tem dinheiro. O Brasil é arrecada só de impostos, cara, são trilhões de reais, mano, só de impostos. Tudo que você gasta hoje, absolutamente tudo, você paga imposto. Até pra você ir no banheiro, você paga imposto. Tudo é imposto. Tudo. A internet que você paga, o papel higiênico que você compra, a carne que você compra, o pirulito que você compra, tudo você paga imposto. Então, o imposto ele é estratosférico. E cadê esse dinheiro? Cadê o dinheiro? É a má gestão, certo? É a corrupção. É isso que faz o Brasil estar nesse limbo, sabe? É isso que faz o Brasil estar nesse lago infinito de fezes. Você consegue compreender isso, cara? Então, assim, são prioridades erradas. O Brasil, ele dá prioridade para aquilo que não faz diferença na sua vida. Essa é a grande verdade. O Brasil, ele dá prioridade para aquilo que não faz diferença para a sua vida. Compreende? Então, é impossível o Brasil sair do lugar, é impossível as pessoas terem algo de melhor. Perceba, vivemos num país onde o seu poder de compra, o dinheiro, né, não tem mais poder de compra. Você trabalha, o seu dinheiro não compra uma diária sua, não compra uma pizza família. Você percebe o quão isso é, assim, é grave? Você trabalhar o dia todo, 8 horas, e o seu dinheiro não compra uma pizza família para você comer com a sua família. Não dá para comprar. Se você compra, você fica defasado financeiramente. Como é que você vai pagar as outras contas? Hoje você tem que ter 2 empregos para ter o básico. As pessoas não conseguem compreender isso. As pessoas não entendem isso. As pessoas não querem enxergar isso. Não querem. Eles querem alguém para idolatrar. Temos um governo hoje, né, no poder, o líder máximo da nação, que é um dos maiores corruptos desse país. Primeiro 3 mandatos, primeiro mandato mensalão, segundo mandato petrolão, esse agora o aposentão, tudo na casa dos milhões, agora, tipo assim, milhões agora já foi, agora estão indo para casa dos bilhões. Deixa eu te falar, governo nenhum que entrar vai salvar o país, tá? Governo nenhum, nada, ninguém vai salvar o país. Esse Brasil não haverá governante que vá salvar esse país. Infelizmente é assim que vivemos. Hoje, o certo é o errado é o certo. Vivemos um país de sociedade fraca, uma sociedade que não aceita ouvir verdades. Vivemos um país de uma sociedade que tem medo de escutar a verdade. E quando acha alguém que fala a verdade, essas pessoas, ao invés de refletir naquilo que essa pessoa está dizendo, não. Faz o quê? Junta uma turma e ataca essa pessoa, tenta acabar com a sua moral. Entende? Por quê? Porque as pessoas são fracas. Elas são fracas ao ponto de não aceitar ouvir a verdade. Porque a verdade, ela é doída. Consegue compreender? Então, como é que você vive num país onde você não pode falar a verdade? Vivemos num país que você não pode dizer aquilo que você acredita ser real. Certo? Homem é homem, mulher é mulher. Você não pode dizer o contrário. Aliás, se você afirmar isso, se você afirmar isso, que homem é homem e mulher é mulher, você é processado. Você percebe, então, o quão bizarro a gente vive hoje em dia aqui nesse país, não é? Você não pode dizer aquilo que pensa, você não pode cobrar político. Se você cobra político, a militância vem e te ataca. Isso ambos os lados. A militância é algo completamente doente, é um câncer desse país. E por falar em câncer, o que reina nesse Brasilzão também são as bets, divulgado por pessoas que estão no poder, divulgado por pessoas que estão na mídia. Essas pessoas são exaltadas o tempo todo. O camarada que estuda, que encontra a cura de alguma doença, sabe, uma pessoa que fez algo relevante para a sociedade, você nem sabe o nome. Você não sabe nem o nome dessas pessoas.
como é que se diz? As pessoas que têm relevância, o que de fato fica no hype, o que de fato tem visibilidade são aquelas pessoas que fazem o mal para as pessoas. Pessoa que faz o mal para o outro tem relevância nesse país. Funk, que fica exaltando o tráfico, ridicularizando as mulheres, e as mulheres que buscam tanto por igualdades, por respeito, não é verdade? Ficam lá puxando o saco de funk. Até então o nosso presidente sancionou o Dia Nacional do Funk. Você é contra o funk? Eu sou contra o funk. Eu odeio o funk. O funk, como é de fato, não existe. Eu acho que o único funk razoavelmente que tinha assim era o Claudinho e Bochecha, que ele é meio funkeado, né? Que vinha do Carlinhos Brau lá, enfim. Mas o funk como conhecemos hoje, isso não é funk. Que fica escrachando a mulher, que fica ridicularizando a mulher, e as mulheres, sabe, dançando, sabe, e aceitando aquilo, admitindo aquilo para sua vida. Vivemos num país de pessoas medíocres onde a sua felicidade está em porta de distribuidora. Portas de distribuidora. Você passa na sua... Cara, o Brasil pode estar quebrado o tanto que for, mas se você passar na porta da distribuidora, você vai ter 2, 3, 4 bebês na porta. É para poder anestesiar a sua vida difícil. Entende? É assim, cara. Qual que é a solução para esse país? Tem solução esse país? Pior que tem, cara. Tem solução. A solução é... Porque as pessoas me cobram solução quando eu falo essas coisas. Primeira solução, a educação. É a educação como conhecemos? Escola, ensino médio? Não, não é essa educação. A educação que eu falo é você buscar um conhecimento, buscar uma habilidade, buscar aprender algo para que possa te gerar uma renda, possa te gerar um conhecimento para você ampliar a sua visão de mundo, cara. E é assim que funciona, porque quando você tem conhecimento, quando você tem educação, você questiona mais e depende menos dos outros quando você tem educação. Então a educação sim é a base para o futuro. Se você olha a militância hoje, esse pessoal não tem educação nenhuma, não sabe nem falar. Manuel Gomes não sabe falar, influenciadores não sabem falar. Entende o que eu tô falando? A solução é isso, é educação, buscar uma habilidade. Segunda coisa também, até coloquei, é consciência. As pessoas não têm consciência, as pessoas elas vivem num mundinho encantado onde viver uma vida ruim é algo bom, entende? Então as pessoas não têm consciência. Consciência de quê? De que está vivendo uma vida difícil. A consciência onde os nossos governantes nos assaltam todo dia, né? A pessoa não tem esse tipo de consciência. Parar de acreditar que sofrer é normal, entende? As pessoas acreditam que viver sofrendo é algo normal. Não, é assim mesmo, é porque Deus quis, não é porque Deus quis. Você sofre porque, primeiro, pelos seus atos de ações que não te levam a lugar nenhum, porque você é uma pessoa medíocre e acomodada, e também porque você confia demais em pessoas que estão nos roubando, você confia demais em pessoas que estão nos fazendo mal. Influenciadores que ganham milhões e milhões de reais com a desgraça alheia, né? Políticos que nos assaltam, né? Vem com discurso barato de picanha, cervejinha gelada, né? Que a gente gosta de coisa boa, não sei o quê. Mas não é só ele não, é a grande maioria. A grande maioria dos políticos são assim. Para não falar 99%. Então não tem alguém que vai vir salvar, não existe um salvador da pátria. Só você pode resolver a sua vida difícil. Se você tem uma vida difícil hoje, só você consegue resolver ela. Então qual é a saída para o Brasil? Qual é a saída para o Brasil? Qual é a saída da dificuldade desse... Sabe? Qual é a saída para ter um país melhor, para ter uma educação de qualidade? Qual é a saída para ter uma saúde de qualidade? Qual é a saída para mim poder ter condições de pagar um plano de saúde, não depender do SUS, se for o caso? Qual é a saída? A saída é o povo se conscientizar e entender que quem manda no jogo é o povo e não os governantes que estão lá em cima. Entendeu? É o povo que comanda. Só que o problema é que existe uma inversão de valores, aonde o povo trabalha para o político e não o contrário. Porque deveria ser o contrário. O político que tem que trabalhar para o povo. Ele é um funcionário do povo, ele é um funcionário público. Entende? Só que as pessoas não aceitam enxergar dessa forma. As pessoas elas querem ter um bezerro de ouro para adorar. Elas querem ser idólatras de político. Tem pessoas que fazem tatuagem com a cara do político no braço, velho. Então como é que você vai acreditar num país melhor onde tem pessoas que tatuam políticos, que fazem pix para político, que fazem tudo para político? Diz pra mim, como é que você acredita num país
Como é que você confia num país onde o seu próprio povo dança no esgoto para poder viralizar, cara? Põe a mão na consciência. Reflita o que eu estou te dizendo. Vamos lá, vamos refletir o que eu estou dizendo. Pessoas dançam dentro do esgoto para poder viralizar nas redes sociais. Essa que é a verdade. Pessoas, elas ficam idolatrando influencers que ganham dinheiro com a desgraça alheia, velho. Sabe, velho? Pessoas seguem Mike Leão. É vermelho, é enorme. Gente, olha só. Um cara que tentou viralizar mentindo que viu um disco voador. O cara tem 2 milhões de seguidores. E aí, cara? Aí quando aparece um cara frustrado, dizendo isso que eu tô dizendo, puto da vida,